Olá, seja bem-vindo ao Quadrado Teológico, quadro onde nós discutimos questões teológicas, polêmicas e que muitas vezes geram dúvida nas pessoas quando vão estudar a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito debatido, que gera muita discussão, que é sobre Gênesis 1, a criação do mundo, a criação do universo. Nós devemos ler esse texto de Gênesis 1 na Bíblia de maneira literal, nós temos abertura para entender ele de outra forma. E dentre tantas interpretações bíblicas acerca desse tema, desse texto, como nós devemos interpretar? Quais são as linhas teológicas que nós podemos aceitar e quais são aquelas que nós devemos tomar muito cuidado? Eu tenho certeza que você, ao ler a Bíblia, já se fez algumas perguntas em relação a esse texto. Ao ler o início da narrativa ali de Gênesis, você pode ter se perguntado, poxa, será que isso aqui foi exatamente assim que aconteceu? Será que não? Já deve ter ouvido pessoas diferentes falando sobre como elas enxergam o início do universo. E nesse tema nós temos infinitas discussões e pontos de vista diferentes. E aqui nós temos que fazer até uma diferenciação, porque o início do universo, o início da existência de todas as coisas, exige de nós algumas áreas de pensamento e discussão que são diferentes, e nem sobre todas elas a Bíblia está falando algo, está se posicionando claramente. Por exemplo, nesse tema, nós esbarramos com questões filosóficas, nós esbarramos com questões científicas, teológicas e da Bíblia propriamente dita. Então, dentre tantas questões, nós devemos ter muita sabedoria, equilíbrio e paciência para estudar, debater, discutir e buscar entender melhor sobre esse tema. O grande ponto que eu quero trazer aqui não é a maneira correta, qual a visão correta e única de se interpretar. O que eu quero mostrar é quais são os cuidados, quais são os princípios que Gênesis nos traz que nós não devemos negociar ao pensar sobre qual linha nós vamos acreditar ou não. E para isso, o primeiro ponto de todos, que é fundamental quando nós vamos entender qualquer questão bíblica, que é a Bíblia foi escrita com uma intenção específica, para um povo específico, em uma época muito específica da história. E aí quando nós, hoje, leitores modernos, vamos ler a Bíblia com as nossas questões, com os nossos pressupostos, nós incorremos em um grande risco de extrair verdades que a Bíblia não nos traz, de ter interpretações que a Bíblia nunca teve a intenção de nos mostrar. Então esse é o primeiro ponto. Quando nós vamos ler Gênesis, nós devemos estar atentos ao que a Bíblia se atém a dizer, não ao que nós queremos extrair desse texto. Isso acontece, por exemplo, quando nós vamos ler Apocalipse também. Muitas pessoas já vão para o texto com alguns pressupostos. Qual linha teológica eu vou seguir? Diante desse texto, qual é a minha linha de pensamento? A ideia é que a gente se desfaça desses pressupostos, dessas opiniões prévias, e aí a partir da leitura do texto, a gente vai extrair qual é a verdade, qual é a mensagem que Deus quer nos passar, quais os princípios bíblicos presentes nessa passagem. Para fazer a interpretação correta, nós sempre temos que fazer o seguinte exercício. Primeiro, nós vamos ao texto, lemos ele completamente e fazemos algumas perguntas. Como, por exemplo, o que esse texto queria dizer, queria ensinar aos leitores da época da qual ele foi escrito. Por exemplo, em Gênesis 1. Quando nós vemos aqui Gênesis 1, nós temos que nos perguntar o que esse texto queria responder, o que ele queria ensinar, mostrar, quais princípios ele queria fortalecer para aquele leitor da época em que Gênesis foi escrito. O grande erro é que nós olhamos para esse texto com as perguntas modernas, que possivelmente aquele povo não fazia. Dúvidas que os leitores antigos não tinham, somos nós quem temos hoje. E essas perguntas, muitas vezes, a Bíblia não se propõe a responder. E aí, quando nós queremos buscar essas respostas, nós corremos o risco de trazer respostas que a Bíblia não nos dá. Diante desse texto, nós temos algumas questões acadêmicas, alguns estudos que são colocados aqui. O ano exato da autoria dele, nós não sabemos de maneira exata, nós não temos como precisar, mas o autor de Gênesis, bem como a autoria do Pentateuco, muitas vezes
é colocada diante de Moisés. Então, possivelmente, esse texto foi escrito no tempo em que o povo estava peregrinando no deserto, às vésperas de entrar na Terra Prometida. E, diante disso, a gente tem que ter algumas situações que estavam acontecendo na época. Pense bem no contexto histórico. O povo cativo por séculos no Egito, sofrendo influências da cultura, da religião, do pensamento egípcio, sai de anos de escravidão e começa a peregrinar pelo deserto. No deserto, eles têm contatos com muitos outros povos, muitas outras culturas, linhas de pensamento e religiões que não eram tipicamente hebreias. E, às vésperas de entrar também na Terra Prometida, naquela região onde Deus estava direcionando o povo, eles também se deparariam com vários povos e crenças diferentes, divergentes da crença hebreia. E aí, diante disso, o Pentateuco é escrito e estabelecido para o povo entender de onde eles vieram, quais eram as bases da fé e da crença que eles tinham, para que eles não se perdessem em meio a tantas influências. Então, diante disso, o texto busca mostrar para o povo hebreu e para nós hoje quais são os princípios básicos da nossa fé, qual o propósito da nossa vida, qual o propósito do universo. Perguntas essas que sim, o povo fazia. Um exemplo, depois de séculos convivendo com os deuses, com a cultura e as entidades egípcias, muitos dos hebreus se perguntavam se, por exemplo, o rio Nilo, que era uma grande figura das divindades egípcias, era de fato um deus ou uma figura que estava relacionada à divindade. Se o sol, o faraó, eram, por exemplo, deuses que eles deveriam adorar. E outras questões que também estavam praticamente estabelecidas diante da cultura e da vivência do dia a dia dos hebreus. Essas perguntas é que o texto quer dizer. Então, por exemplo, quando Gênesis nos diz que foi Deus quem criou os astros, que foi Deus quem criou o sol, que foi Deus quem criou o mar e fez a separação entre os mares, a terra, para nós hoje pode parecer que é algo simples, que foi Deus quem criou todas as coisas. Mas para aqueles leitores hebreus daquele tempo, isso era algo muito diferente do que eles estavam acostumados. Isso significava dizer que os deuses egípcios eram falsos, que tudo aquilo que eles tiveram contato durante séculos nada mais passava do que uma farsa e que o povo hebreu, sim, esse adorava o Deus verdadeiro. Um outro exemplo, quando o texto bíblico nos traz toda aquela organização em que Deus cria o mundo em dias, está mostrando para nós que Deus fez tudo de uma maneira organizada, com um propósito específico, diferente do que, por exemplo, cria os mitos e as pessoas que estavam convivendo com a cultura babilônica, que cria que o mundo veio do caos, da briga entre deuses. Então veja bem como o texto responde algumas perguntas, mas não necessariamente as que nós nos fazemos hoje. Mas isso também não significa que ele não sirva para nós hoje. Nós temos que fazer muito bem essa interpretação e essa contextualização em relação à nossa cultura. E aí, para fazer isso, a gente também precisa entender um outro aspecto importante: o gênero literário. Isso é fundamental quando nós pensamos em entender não só Gênesis, mas toda a Bíblia. Por exemplo, quando nós estamos lendo uma narrativa histórica que tem na Bíblia, nós ali podemos interpretar esse texto como algo totalmente literal. Por quê? O autor se propõe a descrever os fatos exatamente como eles foram. Então, cada detalhe, cada nuance da narrativa é algo que nós devemos nos ater como algo histórico, uma narrativa. Agora, quando nós pegamos, por exemplo, uma literatura profética, alguma literatura, por exemplo, em Provérbios, que é de sabedoria, nós não podemos interpretar exatamente da mesma forma como nós interpretamos outros textos. Um exemplo muito claro disso, por exemplo, é o próprio livro de Provérbios. Você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso, ou propriamente seus pais. Instrua o seu filho no caminho que deve andar, e até quando ele crescer não se desviará dele. Muitas pessoas levam esse texto com o mesmo rigor que uma profecia, como se fosse uma matemática exata. Você instrui o seu filho na igreja, traz ele à igreja, ensina os princípios bíblicos e é certo que quando ele crescer, ele vai se tornar uma pessoa fiel ao Senhor. E aí, muitas vezes, quando isso não acontece, gera uma frustração.
Porque, na verdade, esse texto é muito mais um conjunto, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos do que uma profecia exata. Então, o que o texto está querendo dizer? Quando nós instruímos o filho no caminho que ele deve andar, as chances são muito maiores dele se apegar ao Senhor, dele seguir esse caminho quando crescer. Não necessariamente uma matemática exata que nunca vai ter uma exceção. Veja como a interpretação do texto também varia de acordo com o gênero literário. Tá bem, mas agora, em Gênesis 1, qual é o gênero literário? Nós podemos perceber claramente, não só em Gênesis 1, mas do capítulo 1 até o capítulo 11, que a natureza desse gênero literário é diferente do resto do livro de Gênesis. Se pegarmos do capítulo 12 em diante, nós temos de fato uma narrativa histórica, onde tudo que está sendo contado tem a intenção de apenas relatar com detalhes a história do povo ao longo do tempo em que a Bíblia está passando ali, de Gênesis 12 em diante. Porém, a gente consegue perceber uma quebra dessa narrativa quando olhamos para trás, de Gênesis 1 até o capítulo 11. A gente pode perceber que a estrutura do texto e a forma como ela é escrita é diferente. Hoje nós podemos entender, e existe um consenso acadêmico, de que Gênesis 1 a 11 é uma poesia, é um gênero onde nós podemos perceber uma prosa poética. Isso significa que é tudo mentira? De maneira alguma, mas significa dizer que a maneira como o relato de Gênesis 1 a 11 é retratada é diferente de uma narrativa histórica. Tudo bem, agora, diante de todo esse contexto, toda essa contextualização, sabendo que Gênesis 1 está relacionado a uma prosa poética e de todas essas perguntas, esse contexto maior do povo hebreu quando recebeu esses escritos, como nós devemos olhar para Gênesis 1, para a criação, para o relato da criação, de como Deus fez todas as coisas? Bom, a gente deve olhar a fim de absorver e aprender princípios. A primeira coisa que nós devemos entender: o Gênesis 1, a criação de todas as coisas, mostra como Deus tem um propósito específico em fazer todas as coisas. Nós não vivemos de maneira aleatória, onde tudo que acontece aconteceu ao acaso. Muito pelo contrário. Existe um único Deus, e isso é afirmado logo no início de Gênesis 1. Existe um único Deus, e esse único Deus criou todas as coisas com um propósito específico, de uma maneira organizada e não ao acaso. Isso em si já é suficiente para trazer muitos aprendizados e verdades bíblicas para nós hoje. Então, por exemplo, linhas de pensamento que mostram que a Bíblia está errada ao afirmar que existe um único Deus e que, na verdade, todas as coisas vieram do acaso. Nós, como cristãos, não podemos concordar com esse tipo de pensamento. Linhas teológicas que até afirmam que existe um Deus, existe um design inteligente superior que fez todas as coisas, mas tudo daí em diante acontece ao acaso, sem um propósito específico. Nós também devemos nos afastar dessas linhas de pensamento. Por quê? Gênesis 1 nos mostra de maneira muito clara que existe um único Deus e que esse único Deus fez todas as coisas de uma maneira organizada, metódica e com um propósito específico. Um segundo ponto muito importante quando lemos esse texto. Tá bem, qual é o propósito? Por que Deus fez essas coisas? Era uma das perguntas que o povo possivelmente se fazia. Tudo bem, já que existe um Deus que é maior do que os deuses egípcios, que é maior do que os deuses babilônicos, por que ele fez todas as coisas? Qual é a função, qual é a motivação da nossa existência? O relato de Gênesis 1 também nos traz isso. Diferente de outras culturas que trazia o ser humano como um fruto de algumas divindades, mas que servia apenas para trabalhar e servir a esses deuses como escravos, como uma vida sem tanto valor, a Bíblia nos mostra o contrário, que Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Quando a Bíblia nos mostra a criação de Adão, a criação de Eva, nós percebemos que o ser humano é um ser distinto de todos da criação. Então, linhas teológicas, filosóficas, científicas que tentam desconstruir essa imagem do ser humano como um ser singular estão indo na contramão do que o relato bíblico nos ensina. Muito pelo contrário, o ser humano é um ser singular, semelhante a Deus, que Deus criou
para se relacionar com Ele. Então nós não somos frutos do acaso, não somos frutos de uma evolução entre espécies, mas Deus nos fez uma espécie específica, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, para se relacionar conosco. Então nós temos um valor intrínseco que Deus colocou em nós, que é diferente de todos os outros animais. Por isso, é difícil conciliar um cristão entendendo a Bíblia e lendo Gênesis 1, crer que todas as espécies, todos os seres vivos e animais vieram de um ancestral comum. Porque, biblicamente, a Bíblia é muito clara em nos mostrar que Deus fez todas as coisas, Deus fez espécies distintas, diferentes, e dessas espécies Ele fez o ser humano singular, diferente de todas as outras. Um outro exemplo muito interessante é o próprio relato dessa questão do homem e da mulher. Eu lembro quando eu estava na faculdade, mais jovem, e um professor que não sabia sobre teologia, que não era cristão, ele fez um grande contraponto, dizendo que a Bíblia, ao dizer que a mulher sai da costela de Adão, ela está sendo machista ao falar isso. E eu, jovem ainda, não tendo muito recurso para entrar nessa discussão ou debater, intimidado pelo professor, fiquei chateado e não soube como proceder. Mas olha só que interessante, diferente de muitas culturas da época aqui, dos cananeus, dos hebreus, dos egípcios, o senso comum é que a mulher tinha uma essência diferente do homem. E muitas vezes, nas culturas ao redor, a mulher era tida como um ser inferior ao homem. O que a Bíblia está mostrando aqui, na verdade, é muito pelo contrário, que da mesma matéria, da mesma essência que o homem foi criado, Deus vai e cria a mulher também. Veja como isso ganha um novo significado. Nós podemos perceber vários ensinamentos na maneira como Deus estabelece e se revela para nós em Gênesis 1. Por isso devemos ter muita atenção ao ler, entendendo o seu contexto, entendendo o gênero literário. Uma outra questão muito importante também é a maneira como Gênesis 1 é organizada. Nós vemos do primeiro dia até o quarto dia, Deus estabelecendo a ordem em toda a Terra, em todo o universo. Então Deus cria os astros, Deus cria a Terra, Deus organiza toda a geografia. E aí, do quinto dia e no sexto dia, do quinto dia em diante, Deus começa a encher essa terra de seres vivos, dos animais, do ser humano. E aí a gente percebe um paralelo muito interessante, como se Deus estivesse estabelecendo a terra como um grande templo, diferente do que se tinha em outras culturas, onde os seres humanos construíam um templo para adorar a sua divindade. Aqui parece que Gênesis está nos apontando que o templo no qual Deus se manifestava era a sua criação, toda a terra. Isso estava sendo ensinado para o povo. E aí no versículo 5, no dia 5 e no dia 6, Deus enche esse templo de animais, de vida, para que ele fosse manifestado através dessa diversidade, dessa criatividade. E o que coroa toda a criação é no sétimo dia, onde a Bíblia diz que Deus descansou. Em outras palavras também, quando a gente olha para essa expressão no original, parece que é um indício onde Deus não só descansa porque ele estava cansado como nós seres humanos, mas ele habitou a sua criação. Então esse texto está mostrando que Deus cria o universo, que ele enche o universo de vida e ao final ele não só deixa isso ao acaso, ele passa a habitar e se relacionar com a sua criação. Então é mais um indício que nos instrui sobre como nós devemos crer ou não em relação a Gênesis 1. Deus não nos criou de uma maneira perfeita, Deus não estabeleceu o universo e simplesmente depois subiu e deixou que o acaso governasse as coisas. Não, muito pelo contrário. Deus cria toda a terra, todo o universo como um grande templo onde ele ia habitar, onde ele ia se mostrar, se revelar. E ele cria os animais, a vida, o ser humano, para se relacionar conosco. Então veja bem como é complexo, como é rico esse relato. Nós não podemos apenas reduzir a é literal, não é literal, o que eu creio disso? Mas dessa riqueza, dessa narrativa, nós devemos extrair os princípios e então partir para o que nós cremos. O que eu quero dizer com isso?
Se você, por exemplo, ouve alguém dizer que Deus até criou todas as coisas, mas que tudo é regido pela própria criação, ao acaso, isso está sendo, de certa maneira, contrário ao relato bíblico, que Deus habita e se relaciona com a sua natureza, sustenta o universo. Existem outros versículos que embasam essa linha de pensamento. Se você está ouvindo alguém dizer que nós viemos de um ancestral comum único que foi se evoluindo de célula em célula, se tornando seres mais complexos até chegar ao ser humano, isso também está equivocado. E se você pensa, por algum motivo, que o ser humano não teve a sua raiz em Adão, mas é uma espécie plural e Adão é só uma simbologia, isso também incorre em grandes desvios e complexidades teológicas. Por quê? Adão e Eva são de fato seres históricos que tiveram essa narrativa contada e o pecado entra por ele. Tanto é que no Novo Testamento nós temos, por exemplo, em Romanos, Paulo mostrando, fazendo essa comparação entre Adão, um ser histórico, e Jesus. Como o pecado sai de Adão, entra em Adão, ele sai de Jesus. Então, tem alguns princípios que não podemos negociar ao ler Gênesis 1. Então, mais uma vez, a minha intenção aqui não é mostrar e defender uma única verdade, uma única forma de enxergar Gênesis 1, mas estabelecer alguns princípios para você definir, diante de tudo isso, como você pode interpretar Gênesis. E aqui vai uma palavra mais pastoral. Nós vivemos em dias muito complexos, onde defender algumas questões teológicas se torna algo muito difícil quando pensamos no contexto da igreja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existem maneiras diferentes de crer na Bíblia, pelo menos em relação a Gênesis 1, que nós podemos até aceitar, que não existe nenhuma dificuldade. Então, por exemplo, se Deus criou tudo na ordem em que é descrita em Gênesis ou não é a maneira como a Bíblia quer se ater, não é esse tipo de detalhe de resposta que a Bíblia quer nos mostrar. Então, por exemplo, se uma pessoa crê que Deus criou todas as espécies e a partir dessas espécies houveram microevoluções ao longo do tempo. Isso é um grande absurdo biblicamente? Bom, a Bíblia não está se atendo a responder esse questionamento. Por exemplo, se veio primeiro os animais aquáticos e depois os mamíferos ou depois as aves, a Bíblia não está interessada em responder essas dúvidas, porque essas dúvidas são nossas hoje. São dúvidas da ciência moderna, de acordo com os avanços científicos. Então, assim, existe uma certa liberdade quando a gente olha para Gênesis, desde que essa liberdade não afete esses princípios que a Bíblia nos traz. Essa é a palavra que eu queria trazer. E aí, diante disso, nós devemos ser equilibrados e pacientes, amorosos uns com os outros. Porque, por exemplo, existem pessoas que vão crer que a Terra tem bilhões e bilhões de anos. A Bíblia responde esse ponto especificamente? Não necessariamente. Já existem outras pessoas que creem, por exemplo, na literalidade, que Deus realmente fez a Terra em 6 dias específicos, 6 dias de 24 horas. Existe algum problema grave nisso? Também, de maneira alguma. O que nós devemos nos ater e considerar grave são princípios ofendidos quando defendemos esse tipo de argumentação, de pensamento teológico. Então, se essa linha teológica não ofende esses princípios maiores, nós devemos olhar para o irmão com tranquilidade, com mansidão e entender que existe divergência de pensamentos, divergência de linhas teológicas nesse sentido, que não nos impede de ter a mesma fé, de acreditar no mesmo Deus e de sermos irmãos em Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.